Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. Meus amados irmãos, eu estou aqui com um vídeo de um debate entre um testemunho de Jeová e um assembleiano da Assembleia de Deus, falando sobre se Jesus é Deus ou se Jesus não é Deus. Não vou entrar no mérito dessa questão, porque nós católicos sabemos que Jesus é Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, Filho eterno, o princípio e o fim de todas as coisas. Porém, o que eu queria mostrar aqui nesse vídeo é o que o pastor César vai usar como argumento para, vamos dizer assim, que desconstruir a ideia de que os testemunhos de Jeová seja a igreja verdadeira. Porque para os testemunhos de Jeová, a igreja verdadeira, o povo eleito, o povo escolhido por Deus para ser as testemunhas de Jeová, são eles. Eles é quem são a igreja verdadeira. E o pastor César, para argumentar ao seu favor e trazer a ideia de que ele, a Assembleia de Deus, ou pelo menos os protestantes de modo geral, que não tem uma visão semelhante à visão dos testemunhos de Jeová e também dos mormons e como também dos adventistas do sétimo dia. Porque são três ramos da teologia protestante, quer queira, quer não, também estão aí dentro da teologia protestante, que se colocam como sendo os reformadores do cristianismo, ou aqueles que vão restaurar, podemos dizer, a cristandade. Só que o argumento que o pastor vai usar contra o irmão da Testemunha de Jeová, ele não aceita quando nós católicos usamos. E eu queria que você pudesse ouvir ele mesmo falando. Ele vai usar um argumento que nós católicos usamos para confirmar ou configurar que a Igreja Católica é a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, como protestante, vai usar este mesmo argumento para dizer que a Igreja Protestante, no âmbito teológico que ele está enquadrado, é a igreja verdadeira, enquanto o grupo, podemos assim até dizer, trinitário, de uma teologia que é completamente distinta, ou pelo menos estranha para os demais protestantes, que é a ideia dos mormons, dos testemunhos de Jeová e dos adventistas do sétimo dia. Ou seja, essas três igrejas, entre aspas, ou essas três seitas, têm a ideia de que são os que foram levantados por Deus para restaurar a cristandade, ou restaurar o cristianismo, ou restaurar a igreja. Só que isso ele vai usar para combater o irmão. É o mesmo argumento que nós usamos e eles não aceitam. Ou seja, se não me favorece, é estranho, é doutrina herética, é doutrina de homem, é tradição, mas se me favorece, ok, é as palavras de Cristo, são as verdades que Cristo prometeu que se cumpriria depois de sua ressurreição e ascensão aos céus e não pode ser negada. Vamos deixar ele falar para você entender do que eu estou falando. Os ouvintes do programa, Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 16 que as portas do inferno não prevaleceriam nunca contra a igreja. As Testemunhas de Jeová são uma seita restauracionista. O que é seita restauracionista? É um pessoal que em 1800 e alguma coisa, como os adventistas, como os mormons, algumas seitas restauracionistas surgiram na vida. E essa seita, ele saiu proclamando que a igreja havia falido, todo mundo é desviado, todos os cristãos que servem a Jesus fazem parte da Babilônia Grande, e que agora uma pessoa lá da Pensilvânia vai restaurar o cristianismo no mundo inteiro. Isso é uma afronta ao que Jesus Cristo disse. Pronto, olha só, vejam como é a coerência no mundo
protestante, com todo respeito ao pastor César, com todo respeito. Quando nós católicos, e nós temos, vamos dizer assim, que autoridade, né, argumentativa para usar o argumento que ele está usando, por dois motivos. Primeiro, que a Igreja Católica é desde sempre na história. Então, se você perguntar aonde está o protestantismo na história, quando nasceu, vai estar lá, 1517, a chamada Reforma de Lutero. O argumento que o pastor está usando aí é o que nós usamos. Você procura saber protestantismo na história. Chegou 1517, vamos retrocedendo aí, 2023, 1517 não tem mais protestantismo. Passaram a existir a partir de 1517. Nós vamos dizer, se Lutero, que segundo todos os protestantes, todos, nisso aqui eles são coerentes e eles concordam, porque, com exceção aí dessas três linhas protestantes, né? Testemunho de Jeová, os Mormons e Adventistas do sétimo dia. Mas os demais, todos eles concordam que Lutero foi levantado por Deus para restaurar, ou seja, para reformar a igreja. Se esse argumento que ele está usando para combater um irmão do Testemunho de Jeová, que diz que a sua igreja é a restauradora ou aquela que vem fazer a reforma da cristandade, se ele está dizendo que não é possível que Jesus tenha mentido, voltado atrás de sua palavra, ou, como ele mesmo disse aí, tirar todo o crédito das palavras de Cristo, se não faz sentido para o Testemunho de Jeová, se ele diz assim, não é possível que os Testemunhos de Jeová seja a reformação, a restauração da igreja, porque se for, Jesus não falou uma verdade quando disse: eis que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tentarão contra a igreja, mas não prevalecerão. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eis que eu vos enviarei o Espírito Santo, o Paráclito, o Defensor, que vos ensinará e vos conduzirá em toda a verdade. Se nós católicos dizemos que essas promessas de Jesus são fiéis e verdadeiras, porque Jesus não é homem nem filho do homem para que minta ou volte atrás de sua palavra. Ele mesmo disse: céus e terras passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Não é? Então, se nós usamos esse argumento para dizer que a ideia de que Lutero se levanta para restaurar a igreja, significa dizer que a igreja se corrompeu, a igreja se perdeu. A igreja se paganizou, como todos os protestantes vão dizer que a igreja era a igreja até o ano 300. Do ano 300, Constantino se torna cristão e aí, a partir de Constantino, a igreja vai se paganizando, vai se corrompendo até 1517, na perspectiva protestante. Porque na perspectiva ortodoxa, até 1054, a igreja estava intacta, como Cristo deixou, né? Imaculada. Porém, em 1054, os ortodoxos entendem, né? Por algumas questões de doutrina, que eu não vou entrar aqui em detalhe, mas entendem que é necessário se separar de Roma. É necessário se separar de Roma. Principalmente, uma das principais é a questão do papado, do primado de Pedro sobre todos os bispos das demais dioceses ou das demais igrejas particulares, falando aqui no âmbito de igreja no sentido ocidental e oriental. E no ano 1517 aparece Lutero, né, para dizer que a Igreja Católica, que já tinha, vamos dizer assim, um grupo que saiu dela, que apostata dela, né, ou pelo menos que se torna herege, que escolhe em que acreditar, e se afasta da igreja, que são os ortodoxos, e a igreja continua até 1517. Em 1517,
Lutero surge como reformador ou restaurador. Usaria a mesma fala do pastor. Surge uma seita, né? Lá na Patagônia, como ele vai dizer, para diminuir o fundador das Testemunhas de Jeová. Eu não lembro o nome dele agora, alguma coisa, os Witts, não lembro agora o nome. Normal, as coisas somem da nossa cabeça às vezes. Mas ele vai dizer que surge esse homem com a pretensão de restaurar a cristandade. Ou seja, é o mesmo que dizer que Jesus falhou na sua missão, nas suas promessas de que as portas do inferno não tentaria contra a igreja. Mas esse argumento, quando nós católicos usamos, não é válido. Ele não é válido, mas o protestante pode usar contra outro grupo, ou melhor, contra 3 grupos protestantes, que são os Testemunhas de Jeová, que no caso é o rapaz que está no debate aqui, representa as Testemunhas de Jeová. Não vou dizer que ele representa as Testemunhas, mas pelo menos é um Testemunho de Jeová, e assim está sendo tratado como alguém, como uma seita que se coloca como a possível restauradora da igreja. Os mormons e os adventistas do sétimo dia. Então, esse argumento nosso, que é católico, que é da Igreja de Cristo, que fala de que Jesus prometeu que as portas do inferno tentaria contra a igreja, mas não prevaleceria, não pode ser usado. Nós não podemos usar, mas eles podem. Você consegue perceber a incoerência nesse mundo, nessa teologia protestante? Quando eu digo teologia, eu estou falando aqui de todo o protestantismo. Vamos ver, vamos continuar aqui, ver o que é que ele vai dizer ainda. Jesus Cristo diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja dele, entende? Então, isso é uma grande fake news, né? E toda seita restauracionista geralmente é profética. Então, veja, aqui ele vai dizer que é uma fake news, dizer que alguém que vai surgir para restaurar a igreja, e seria uma fake news da fala de Jesus, que a fala de Jesus seria uma fake news. Jesus era o primeiro fabricante da fake news. Falar uma mentira como se fosse verdade. Dizer que as portas do inferno tentarão contra a igreja, mas não prevalecerão. Primeiro que, aqui mostra-se a pretensão do mundo protestante. Achar ou auto-intitular-se como a Igreja de Cristo. Porque se eles são a Igreja de Cristo, logo a Igreja de Cristo se corrompeu, se perdeu, que foi a Igreja Católica fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se o protestantismo nasce de um padre católico, agostiniano, que subentende que precisa restaurar a Igreja, então o protestantismo é exatamente essa seita, né? Essa seita profética, também, podemos assim dizer, né? Que pretende restaurar a igreja. Vamos ver o que é que ele diz. É incoerência em cima de incoerência nesse mundo aqui. As Testemunhas de Jeová são falsos profetas. Eles marcaram a volta de Jesus para 1914. Como não aconteceu, eles disseram, não, a data está certa, mas o evento não é bem esse. E aí... Então nós podemos dizer que o protestantismo é falsos profetas. São falsos profetas. Porque quantos protestantes não falaram da vinda de Cristo? Os adventistas falaram da vinda de Cristo, né? Outro dia eu estava escutando um debate aqui e tinha um irmão aí da Assembleia de Deus dizendo que a volta de Cristo é para esses dias. Ele não deu data, tudo bem, mas estava dizendo que era para esses dias. Tem um vídeo aí no meu canal, acho que os últimos vídeos agora, que vai falar sobre Jesus, falando sobre a escatologia, Jesus falando sobre a sua volta, sobre como está preparado para o seu retorno, né? De alguns eventos que podem acontecer para o seu retorno, mas não tem como a gente fixar nem mesmo uma temporada, um tempo, assim, podemos dizer, sei lá, meses, anos, ou um determinado momento da história. Agora vai acontecer. Não tem nem como. Porque fizeram isso, os Tessalonicenses fizeram isso, os Colossenses, se eu não estou enganado, fizeram isso no início. O apóstolo São João vai dizer, olha, vocês ouviram, filhinhos, vocês ouviram dizer que é a última hora, né? Vocês ouviram dizer que é a última hora. E já
Já faz 2023 anos que João escreve dizendo para aquelas comunidades que ele direcionou as suas cartas: filhinhos, é chegada a última hora. 2023 anos depois, nós estamos aqui falando da possível vinda de Cristo. O salmista vai dizer que a vigília que passou é como 1000 anos para Deus. O apóstolo São Pedro vai dizer: filhinhos, ou melhor, a respeito das promessas de Cristo que voltaria, né? Não é que a promessa a promessa se invalidou. Não é que Deus esteja demorando, mas Ele está agindo de paciência, porque deseja que todos se salvem, né? E aí vocês precisam ter uma coisa em mente: um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, não tem como marcar a vinda de Cristo. E os protestantes estão fazendo isso constantemente. Sempre alguém no meio protestante vai surgir para dizer: agora é a volta de Cristo. Vai acontecer agora, vai acontecer por esses dias. Infelizmente é isso. Então, o argumento que ele está usando para desconstruir, podemos assim dizer, a ideia de igreja, de cristianismo que o irmão das Testemunhas de Jeová pensa ter, é o mesmo argumento que nós usamos para desconstruir a veracidade do protestantismo. Eu digo assim no sentido de que vieram restaurar a igreja. E eles não aceitam. Isso é incoerência demais. Começa toda uma situação, não existia, só existiam 144 mil vagas no céu para Testemunhas de Jeová. Se o Francisco for Roselita, não sei se ele é Roselita também, além de TJ, porque hoje o Roselismo é bem distante das TJs, como são hoje. Ele sabe o que eu estou falando, você nem deve saber. Mas depois foi criada uma nova classe de salvos, que é a grande multidão, que é o pessoal que fica na terra, e o Francisco tem que tomar cuidado, porque os mansos que da terra, o Francisco. Aqui ele já está falando de alguns pontos de doutrina específica dos Testemunhas de Jeová, que falava que somente 145 mil, se eu não me engano, 145 mil, que fala no livro do Apocalipse, que herdarão o céu. Ele e os Testemunhas de Jeová acreditavam que seria somente esse número de pessoas que iriam herdar os céus. E agora fala de multidão, que serão esses que vão povoar a terra, que são os salvos. Então, assim, aqui não tem mais necessidade de continuar, porque eles estão aí se despedindo no debate, e ele está garfando o irmão, porque o irmão se exaltou, né? Ficou alterado, ficou, vamos dizer assim, com raiva, e ele usa uma expressãozinha para dizer: olha, Francisco, cuidado, porque os mansos herdarão o céu, né? Somente os mansos herdarão o céu. Mas na verdade, Jesus vai dizer que os mansos herdarão a terra, né? Herdarão a terra, né? Bem-aventurados os mansos de coração, porque herdarão a terra. Se eu não estou enganado, é isso. É exatamente isso, né? No Mateus 5,5, né? Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Claro que essa possuirão a terra que Jesus está falando aqui não é simplesmente a terra, mas o novo céu e a nova terra, né? Ou seja, a terra onde nós vamos viver eternamente, né? E aqui, quando eu falo terra, eu falo esse novo céu e essa nova terra que ninguém sabe como será, certo? Então, era isso que eu queria dizer. Nós podemos ver aqui claramente que a incoerência protestante, ela se dá assim, entre eles mesmos. Eles vão usando argumentos que são católicos e que não são nem em pensamento aceito por eles, mas quando é para corroborar com a ideia deles, eles pegam emprestado, né? Ou melhor, não é nem emprestado, usurpa mesmo o pensamento, a ideia do argumento católico, utiliza como sendo deles e como sendo a respeito deles que falava Jesus quando dizia: as portas do inferno tentarão contra ela, mas não prevalecerão, quando na verdade eles não são a igreja de Cristo. Eles não são. Eles têm aí pessoas, né, que com muita boa vontade e com sinceridade acreditam ser a igreja de Cristo, mas não são. A igreja de Cristo é a igreja una, santa, católica e apostólica, e por isso esse argumento é falacioso na boca dele. Primeiro, porque eles não são a igreja de Cristo. Segundo, porque quando nós usamos, eles dizem que não é válido. Deus abençoe você. Fica na paz. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.
E não se esqueça, dá uma curtida no canal, se inscreva no canal também para ajudar o canal crescer, ter uma certa relevância, alcançar mais pessoas. E não se esquece, aperta aí no sininho para receber todas as notificações. Deus abençoe você e até a próxima, se Deus quiser.